Bom dia a todos. Já temos uma, uma plateia considerável neste webinar. Bem-vindos a este webinar. Tem por título, por tema, o desperdício alimentar na indústria agroalimentar surge, é o primeiro webinar de uma sequência de vários que iremos organizar no âmbito de um projeto S4Agro, que tem por título Soluções Sustentáveis para o Setor Agroalimentar. Este projeto aborda vários temas que consideramos serem do maior interesse para a indústria agroalimentar, foca áreas muito particulares dentro do setor agroalimentar e, de entre os vários temas, um tema pertinente e sobre o qual devemos debruçar a nossa atenção, e vamos debruçando, é precisamente este do desperdício e das perdas alimentares. Pretendemos que seja um webinar suficientemente esclarecedor e que, ao mesmo tempo, levante questões e alerte para assuntos que muitas vezes, por serem do nosso convívio próximo, não lhes damos o devido destaque. E às vezes, em conversas que vamos tendo, ficamos alertados para assuntos que realmente são relevantes, embora ainda não tenhamos ficado despertos para o relevo desses mesmos assuntos. Portanto, temos essa esperança de que este webinar tenha também esse papel. Em primeiro lugar, irá falar o professor Pedro Diniz, que fará a apresentação do projeto, e depois teremos mais duas apresentações. Antes de dar a palavra ao professor Pedro Diniz, informo os ouvintes de que, desde que começam as apresentações, portanto, desde o momento seguinte a esta minha curta intervenção até ao final das apresentações, podem colocar as vossas questões no bate-papo. Depois, no fim, teremos 15 minutos de discussão e serão selecionadas as perguntas que nos parecerem mais pertinentes para serem respondidas durante esse período de debate. No entanto, as outras questões que forem colocadas serão respondidas por escrito e a resposta será enviada a quem colocou as questões. De modo que, sem mais delongas, só um aspecto importante que eu me estava a esquecer de referir, é que este webinar acontece hoje sobre este tema de forma intencional, na medida em que hoje se celebra o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. De modo que nós celebramos este dia através deste webinar e temos a esperança de que fique ecoando nas nossas cabeças, pelo menos durante o dia de hoje, os temas que aqui forem abordados. Uma outra questão, antes de dar a entrada ao professor Pedro Diniz, é que irá aparecer no monitor de todos os participantes um inquérito sobre o webinar em que estão a participar. E apelo à vossa atenção para esse inquérito e apelo à vossa boa vontade para responderem. Portanto, a resposta não demorará muito tempo para responderem a esse inquérito. Agora sim, apresento o professor Pedro Diniz, professor na Universidade da Beira Interior e o coordenador deste projeto, e que nos vai fazer uma apresentação sobre o projeto, para ficarmos com uma ideia
dos objetivos e das tarefas que temos de cumprir para conseguirmos realizar este projeto. A sua apresentação tem por título Soluções Sustentáveis para o Setor Agroalimentar, que é o título do projeto que vai ser apresentado. O Sr. Pé Diniz tem a palavra e tem 20 minutos para fazer a apresentação. A sua objetividade e a clarividência das suas palavras irão caber dentro deste período de tempo. Tenha a bondade. Olá, bons dias. Antes de mais agradeço ao professor Miguel Dias as amáveis palavras e também a este painel de palestrantes que está neste evento que dá o arranque às atividades do projeto S4Agro. Quero também agradecer a participação aos participantes e, efetivamente, contar que este evento sirva para consciencializar e para despertar algum interesse pelas atividades que nós vamos desenvolver ao longo do projeto. Como o professor Miguel disse, e para não demorar muito mais, vou partilhar a tela para passarmos à apresentação do projeto. Portanto, seguindo este elemento, que eu conto que todos estejam neste momento a visualizar. Englobado no webinar Como minimizar o desperdício alimentar da indústria agroalimentar, portanto, enquadram-se as atividades do projeto S4Agro. Em termos de agenda, de que é que irei falar? Portanto, irei fazer um pequeno enquadramento à necessidade e à atualidade deste projeto, as atividades que vamos desenvolver e quais os resultados esperados e, no final, fazer umas pequenas conclusões e relações sobre o que pretendemos fazer. E, nesta sequência, falar um pouco desta condição do projeto, portanto, do S4Agro. Portanto, a agenda, como estava a dizer, consiste num pequeno enquadramento da atualidade e da necessidade destas atividades que vamos conduzir ao longo do projeto, quais os resultados esperados e depois tecer umas pequenas conclusões. Em jeito de apresentação, portanto, este é um projeto constituído por 7 parceiros: a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Coimbra, o Instituto Politécnico da Guarda, o Politécnico de Leiria, o Politécnico de Viana de Castelo e, claro está, também sobre a alçada do InnovCluster. É um projeto com uma duração de 24 meses e cofinanciado pelo Compete 2020 e o Portugal 2020 no âmbito dos SIACs e, claro está, com participação da União Europeia. Em termos globais, o setor agroindustrial, como todos nós sabemos, é composto fundamentalmente por micro, pequenas e médias empresas. Para termos uma noção, no ano passado, o setor agroalimentar e o setor agroflorestal apresentaram um valor acrescentado bruto de aproximadamente 17 mil milhões de euros. E as exportações nacionais representaram cerca de 20%. E assim, a agricultura e a agroindústria são então setores âncora para se conseguir um desenvolvimento económico e social equilibrado do território nacional. Claro está que, como todos nós sabemos, não é? A crise pandémica recente veio confirmar a resiliência destes setores e houve aqui um mote que foi muito apresentado, que era a agricultura não para, independentemente da pandemia, mas a agroindústria também não, e o agroalimentar. Portanto, e é nestes pontos que temos que nos focar. Agora, também nem tudo é bom, não é? Há sempre aqui uma carência de investimento ou de recursos humanos técnicos e especializados para lidar com os desafios atuais e futuros que são colocados à sustentabilidade, e estes advêm das necessidades de impormos uma economia circular, de utilizarmos embalagens que sejam ecológicas e também muito naquilo que é a digitalização que é exigida hoje às empresas que pretendam ser competitivas nacional e internacionalmente. Estas preocupações no setor ainda vêm a ser incrementadas
pelo quê? Como todos nós, também durante este período pandémico, nos fomos apercebendo, houve um grande aumento da compra e venda de produtos em plataformas online, e daqui temos que adequar também o setor agroindustrial e o setor agroalimentar a esta nova realidade, e também os requisitos de segurança alimentar e as medidas de proteção são cada vez mais rígidas e vão ter que o ser. Portanto, o projeto, o S4Agro, fundamentalmente, pretende o quê? Pretende qualificar as pequenas e médias empresas do setor agroindustrial, e nomeadamente das fileiras dos produtos cárneos, dos produtos hortofrutícolas, lácteos e de padaria e pastelaria, para a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis que lhes permitam aumentar a produtividade, a eficácia e a eficiência, fundamentalmente ao nível da indústria 4.0 e da economia circular. Neste sentido, o objetivo deste projeto alinha-se totalmente nas mais recentes propostas do Governo. Portanto, ainda durante o mês de setembro foi apresentada a Agenda para a Inovação para a Agricultura 2030, que pretende responder a um conjunto de desafios, entre os quais os relacionados com a maior escassez dos recursos naturais, a alteração dos padrões de consumo, a necessidade de incrementar a digitalização, as alterações climáticas, portanto, todos estes fatores, e na realidade o projeto enquadra-se em 3 dos 4 grupos de destinatários. Portanto, a sociedade, numa percepção que cada vez somos mais conscientes do papel da boa alimentação, também no território, com a necessidade cada vez mais urgente de proteger o planeta e de valorizar os recursos naturais, e também ao nível da cadeia de valor, não é? Para tornarmos os produtores mais inovadores e mais competitivos à escala global. Aqui há um conjunto de iniciativas que são emblemáticas e destas quais, todas estas que nós estamos aqui a visualizar e que estão salientadas, enquadram-se no projeto S4A. Desde a alimentação sustentável, a mitigação de alterações climáticas, a agricultura 4.0, a excelência na organização da produção, portanto, fazem parte de iniciativas nas quais nós podemos configurar também os resultados do projeto. Ainda mais, e para salientar, na semana passada, a Confederação de Agricultores de Portugal apresentou a Ambição Agro 2030, que consiste ou pretende fornecer um contributo para a recuperação da atividade económica nacional e elenca, efetivamente, um conjunto de medidas para modernizar o setor e recuperar a economia, entre as quais, voltamos ao mesmo, tecnologia e digitalização, sustentabilidade do território, desenvolvimento industrial, agroindustrial e agroalimentar. Ora, estando a agroindústria a jusante da agricultura, os pilares preconizados para a inovação são muito semelhantes, até, em alguns dos casos, são mesmo iguais. E tudo isto releva, efetivamente, o âmbito muito atual do projeto. Assim sendo, o que é que nós vamos abordar ao longo do S4Agro? Portanto, ele é constituído maioritariamente por 6 atividades, uma dirigida à embalagem primária, outro à embalagem secundária, embalagem ativa e ou inteligente, à cibersegurança, à redução e valorização de desperdícios, no qual se enquadra hoje este evento que estamos aqui a promover, e também a atividades de inovação de base científica e tecnológica. Qual vai ser a metodologia que vamos aplicar? Portanto, ao longo de todo o projeto, nós vamos fazer benchmarking internacional para a identificação de tecnologias, de processos, de procedimentos e de métodos que nos permitam inovar e aplicar soluções mais sustentáveis. Para tal, vamos também fazer levantamentos e auditorias em micro, pequenas e médias empresas para a avaliação do estado atual destas soluções tecnológicas e quais as barreiras à sua implementação. Vamos efetivamente detectar aqui quais os fatores críticos e também, no final, propor então as melhores práticas e as soluções inovadoras que visarão melhorar a produção, os processos e a sustentabilidade ambiental. Neste sentido, a atividade 1, a atividade relacionada com a embalagem primária, vai pretender identificar e disseminar junto das pequenas e médias empresas do setor as boas práticas na utilização deste tipo de embalagens, sustentáveis, ou seja, ecológicas, e quais os fatores críticos à sua aplicação. Os resultados que ambicionamos
para o projeto será então a realização de um benchmarking internacional para a identificação de tecnologias, o desenvolvimento de um estudo de boas práticas de embalagens sustentáveis e iremos depois, como meios de disseminação, produzir um conjunto de vídeos que mostrem os processos e os produtos com recurso a este tipo de embalagens e também iremos realizar mais um conjunto de eventos para capacitação e também disseminação de resultados. Ao nível da embalagem secundária, pretende-se identificar e disseminar também junto destas pequenas e médias empresas as boas práticas na utilização destas e também as práticas logísticas mais eficientes para cada um dos setores. Recordo que vamos focar nos setores dos produtos cárneos, hortofrutícolas, padaria e pastelaria e também de produtos lácteos. Portanto, e vamos identificar quais as melhores práticas e mais eficazes para estes setores. Novamente, resultados que ambicionamos obter, identificação dos fatores críticos para a eficiência logística, vamos desenvolver um estudo de boas práticas, novamente como meios de divulgação iremos produzir um conjunto de vídeos para a apresentação dos processos logísticos com recurso a estas embalagens e um roadshow de disseminação em 3 eventos do agroalimentar nacional. A embalagem, a atividade 3, foca nas embalagens ativas e inteligentes. Portanto, é tecnologia de ponta que está aqui a ser desenvolvida, fundamentalmente com que objetivo? Com o objetivo de promover a monitorização e a rastreabilidade de produtos e, simultaneamente, com uma vertente ativa que nos permita estender a vida útil desses mesmos produtos. Portanto, o âmbito desta atividade reside na identificação e disseminação de tecnologias inovadoras e de boas práticas na utilização deste tipo de embalagens, portanto, e isto sempre tendo uma vertente de garantir a metodologia HACCP e a segurança alimentar dos produtos. Como resultados, vamos novamente desenvolver aqui um conjunto de benchmarking internacional para a identificação das tecnologias mais promissoras e, claro está, que aqui temos que ter em consideração também o custo-benefício da aplicação destas tecnologias. Iremos desenvolver um estudo de boas práticas para a sua aplicação e, novamente, como meio de divulgação, a produção de vídeos e a organização de uma conferência que envolva toda a cadeia de valor da indústria agroalimentar. A atividade 4 vai focar na cibersegurança e visa identificar fatores críticos para a segurança de sistemas informáticos nas PMEs e também para as qualificar para a aplicação dessas boas práticas. Recordo que, face àquelas questões que foram identificadas no início, cada crescente e cada vez maior compra online de produtos requer que as pequenas e médias empresas efetivamente tenham consciência dos riscos que têm por estar no mundo online. Portanto, os resultados que pretendemos obter com esta atividade será o estudo de fatores críticos para a cibersegurança em pequenas e médias empresas, o desenvolvimento de uma ferramenta informática de autodiagnóstico de risco, o desenvolvimento de um guia de boas práticas para reforço da cibersegurança e, novamente, como atividades de disseminação, desenvolver um roadshow de capacitação e também desenvolver um conjunto de publicações online de acompanhamento e atualização de conteúdos. Na atividade 5, e esta atividade 5 eu tenho que aqui dar a indicação que é o foco deste webinar, não é? Porque destina-se à redução e valorização de desperdícios do setor agroalimentar e cá está, os objetivos primordiais desta ação visam identificar e caracterizar os pontos geradores de desperdício das indústrias agroalimentares e apresentar aqui um conjunto de soluções inovadoras para o seu aproveitamento com vista à melhoria da eficiência produtiva e também à redução dos impactos ambientais. Portanto, há aqui um conjunto de estratégias que podem depois ser elencadas e que nós iremos sempre atualizar e usar ao longo do projeto.
Os resultados pretendidos para esta atividade vão ser o desenvolvimento de um diagnóstico do desperdício, portanto, da identificação dos principais pontos de produção do desperdício da matéria-prima ao produto final. Irão ser desenvolvidos um conjunto de casos de estudos, seja um por setor, para a aplicação das metodologias mais adequadas para reduzir e valorizar este desperdício. E, novamente, portanto, desenvolver aqui um conjunto de guias de boas práticas em aproveitamento e também como meios de disseminação os vídeos para redução e valorização e também uma campanha de marketing digital. Por último, mas não menos importante, temos que tentar aproximar novamente e continuar a aproximar a indústria dos centros de investigação, das universidades, e para tal esta atividade reside nas atividades de inovação de base tecnológica e científica. Com que intuito? Com o intuito de permitir divulgar, facilitar às empresas o acesso a processos de capacitação que lhes possibilitem a inovação de base científica e tecnológica para acelerar a adoção neste caso, processos, metodologias e procedimentos relacionados com a indústria 4.0. Como é que isto vai ser feito? Inicialmente será realizado um estudo de fundamentação e desenvolvimento de um modelo de capacitação institucional. Vamos desenvolver e realizar um concurso S4Agro, vai ser um concurso de inovação e de capacitação, realizado em 2 fases, um dirigido ao desenvolvimento de uma ideia, não é? A apresentação de um plano de negócio, e depois uma segunda fase, onde será apresentada um conjunto de soluções inovadoras. Este evento vai constar com uma atribuição de prémios e também com divulgação de modelos de capacitação com mostra de casos de estudo a concurso. Em jeito de conclusão, e para não me estender mais do que já foi, portanto, o que é que pretendemos? Pretendemos com isto aumentar a consciencialização e a qualificação global das pequenas e médias empresas agroindustriais para a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis, que visem promover a sua produtividade, eficácia e eficiência ao nível da indústria 4.0 e da economia circular. E como é que vamos fazer isto? Vamos fazer através de diferentes ações. Como baseadas em estudos que iremos desenvolver nas empresas, portanto, com isto iremos providenciar os estudos de boas práticas, iremos realizar um conjunto de conferências de apresentação do projeto nas quais se inclui este evento, iremos desenvolver um congresso final internacional e também disseminar por via de materiais gráficos e digitais um conjunto de conteúdos de disseminação dos resultados. Para terminar, não poderei vos deixar de alertar para a página do projeto que está neste momento ativa, portanto, e que nesta página conseguirão encontrar toda a evolução que nós iremos fazendo ao longo do projeto, portanto, onde estão todos os resultados que iremos obter durante estes 24 meses. Portanto, a todos muito obrigado e espero que o resto do webinar seja produtivo para todos e que o S4Agro seja produtivo e que seja uma mais-valia para as empresas que fizerem uso dos trabalhos que iremos aqui providenciar. Professor Miguel, muito obrigado. Professor Pedro, grato sou eu também por a apresentação que fez. Penso que ficamos com uma ideia geral, e era isso que pretendia, sobre os objetivos e como proceder para cumprir esses objetivos do projeto S4Agro, se me permite, e seguramente me permite, complementar a informação que prestou, dizendo que o projeto S4Agro teve início em abril de 2020 e que será concluído em abril de 2022, de modo que muito trabalho pela frente, há muitos parceiros, como tiveram a oportunidade de perceber, neste projeto, e todos nós temos de trabalhar muito para conseguirmos atingir, alcançar
os objetivos a que nos propusemos. Obrigado, Pedro, uma vez mais, e de seguida vamos dar a palavra à professora Ana Cristina Agulheiro Santos, da Universidade de Évora, a quem agradeço ter aceite fazer esta palestra, e dizer também que a professora Ana Cristina é parceira deste projeto. O assunto é da maior importância, portanto, diretamente relacionado com o tema do webinar, e neste contexto a professora Ana Cristina Agulheiro Santos tem 25 minutos, que vai aproveitar muito bem, para falar sobre perda e desperdício alimentar. Muito bom dia a todos. Não sei se neste momento estarão já a ver a tela, a ver a minha apresentação. Penso que sim. Podem-me confirmar, por favor? Estamos a ver grande parte dos diapositivos que vai apresentar. Tem de escolher só um primeiro. Já está. Pronto, volto então a cumprimentar os participantes, a agradecer o convite para hoje fazer aqui uma apresentação sobre desperdício alimentar. Gostaria de manifestar também o meu contentamento por poder, neste dia especial em que se chama a atenção mundialmente para as questões do desperdício, ter aqui uma participação com os meus fracos préstimos para podermos pensar sobre o assunto, e passarei então a fazer uma reflexão sobre o que são as perdas e os desperdícios, e também sobre alguns exemplos, alguns bons exemplos que têm acontecido por esse mundo fora, que têm levado a alguma redução pontual dos desperdícios, das perdas e dos desperdícios alimentares. Queria fazer notar que nesta minha apresentação tenho como objetivo que haja alguma reflexão, que haja algum pensamento positivo e construtivo sobre como poderemos todos agir para reduzir este desperdício. Começo pelo título e faço notar que é extremamente importante e que tem sido um pouco descurado, parece-me a mim, a questão de fazer a medição objetiva desses, ao final, que penso que nos poderá esclarecer um pouco mais. Comecemos pelo início. Afinal, o que é isso do desperdício alimentar? Habitualmente falamos muito em desperdício e pouco em perdas. E eu acho que é muito importante que tenhamos este assunto, estas definições, estes conceitos muito bem esclarecidos. As perdas de alimentos são causadas por deterioração ou desaparecimento do produto alimentar, quase sempre de uma forma inadvertida. Essas perdas têm muito a ver com o funcionamento do sistema de produção até chegarmos à distribuição, incluindo todos os aspectos da pós-colheita que são aqui fundamentais. Outro aspecto importante aqui, e que vamos ver de seguida, que tem um relevo muito grande nestas questões das perdas e desperdício, é que estas perdas estão habitualmente associadas a países de baixos rendimentos. Por outro lado, quando falamos em, e estou aqui com dificuldade em passar o slide, por outro lado, quando falamos em desperdício de alimentos, vamos pensar, e as avaliações feitas ao longo dos anos têm-nos levado a confirmar esta impressão, que são os países com os rendimentos mais altos e com grandes níveis de consumo que têm maiores níveis de desperdício. Porquê? Porque o desperdício corresponde à perda de alimentos devido à ação do homem, ou às vezes à sua inatividade, como aquilo que nós, países europeus, vemos todos os dias. Deitar fora produtos alimentares para o lixo porque estão murchos, porque têm danos superficiais, porque não têm a forma mais adequada, porque a leitura da data de validade pode não ser às vezes a mais correta,
ou outras vezes fazer compras exageradas de alimentos frescos que depois não somos capazes de consumir nas nossas casas ou nas cantinas das escolas. E, portanto, tudo isso são aspectos de desperdício muito importantes, muito pesados nos países desenvolvidos e nos países de alto consumo e que têm claramente uma componente social, económica e até mesmo cultural. Tem havido grande discussão acerca do que são perdas e desperdícios e finalmente chegou-se a em 2019, uma publicação da FAO, que tem aqui um papel de relevo, chegou-se à definição que aqui vos apresento. Perda e desperdício alimentar é a diminuição em quantidade e qualidade dos alimentos ao longo da cadeia alimentar. A perda acontece na cadeia alimentar da colheita até à venda a retalho, excluindo a venda a retalho. O desperdício considera-se desde a venda a retalho até à mesa do consumidor. É importante que nós façamos esta distinção porque é de enorme importância e determinante nas avaliações dos pontos fulcrais para reduzir as perdas e os desperdícios. Faço notar também que a FAO incluiu a perda de qualidade alimentar, que é um aspecto com uma leitura bastante diferente do que se fazia até ao momento. Em Portugal, como todos nós sabemos, existe uma Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e esta comissão definiu desperdício como todo o alimento que é inutilizado, embora esteja em condições de ser consumido. É uma definição curta e bastante abrangente. Fez uma nota precisa para a questão da doação de alimentos, que estando em condições de serem consumidos, são entregues, por exemplo, a instituições que fazem o seu uso como alimento humano e, portanto, tudo isso, todos esses alimentos que são reutilizados na alimentação humana não são considerados desperdícios. Aqui temos uma apresentação esquemática muito conhecida, muito divulgada, precisamente da FAO, que nos mostra o quê? Que de todos os produtos produzidos no setor primário, aqueles que têm intenção de serem utilizados como alimentação humana, poderão e deverão chegar ao seu consumo final pelas pessoas. Contudo, se esses alimentos, e temos esse particular aqui nesta parte cor de laranja deste esquema, se esses alimentos forem utilizados para alimentação animal, para outros usos industriais, não serão de modo nenhum considerados como desperdício. Desperdício é aquilo que vai realmente para o lixo, com um problema enorme, como todos nós sabemos, do trabalho desse lixo em grandes quantidades, para incineração, para codigestão, portanto, para vários usos que não tenham nada a ver com a cadeia alimentar. Isso sim é considerado desperdício. Depois desta definição e de percebermos bem que perdas e desperdícios são bastante diferentes, vamos tentar perceber onde é que se perde, o que se perde e porquê é que se perde. Para tentarmos Para tentarmos aproximar-nos de pontos específicos onde futuramente possamos atuar. Se olharmos para este mapa, salta-nos imediatamente à vista que, de acordo com esta longa cadeia que começa na produção e acaba no consumo, existe uma marcada divisão no nosso mundo, em todos os nossos países. E o que é que nós podemos verificar facilmente? Que em toda a Europa, em toda a América, Estados Unidos, Canadá, estamos a perder muito junto ao consumo. Se vocês verificarem aqui em baixo, portanto, este azul forte indica-nos o consumo. Nos países da América Latina e África, Norte da África, há grandes perdas na produção e
Pelo contrário, temos aqui umas outras zonas da África subsaariana, por exemplo, onde o grande problema são os transportes, o armazenamento e o próprio manuseamento dos produtos. Isto leva-nos a pensar em termos de uma cadeia. Temos que seguir os produtos desde o seu início, desde a produção até ao consumo final, e tentar identificar quais são os problemas que acontecem, quais são os pontos críticos onde há maiores perdas e maiores desperdícios. Podemos começar pelas práticas agrícolas, pela mecanização, pelas alterações das condições climáticas, pelos transportes, calibrações feitas, infraestruturas de conservação, que são importantíssimas, as cadeias de frio, e finalmente, um dos tópicos importantes deste projeto, a embalagem como um conjunto de métodos e tecnologias que poderão aumentar a vida útil e por isso diminuir as perdas. E chegamos novamente à Europa, e chegamos às preferências e atitudes dos consumidores, e chegamos às questões da oferta dos produtos nos mercados, dos preços, e todos estes elos são indissociáveis e todos eles contribuem para as perdas e desperdícios ou a sua correção para a sua diminuição. Eu gosto particularmente deste mapa que vos passo a apresentar, porque dá-nos uma ideia muito rápida do que está a acontecer. É um bocadinho uma repetição do anterior, mas aqui sob o ponto de vista só quantitativo. E o que é que nós temos? Temos volta à Europa, o nosso projeto está focado em Portugal, portanto estou a incidir sobretudo na Europa, e na Europa nós vemos que a grande perda é realmente, poderei não estar a explicar, os desperdícios são realmente os mais importantes em termos gerais, de perdas e desperdícios. Na Europa o foco está no desperdício. Enquanto que se nós olharmos para a América Latina, veremos precisamente o contrário. O foco está nas perdas, está no setor produtivo, está no setor de transporte, de conservação, e não nas escolhas e não está na mão propriamente do consumidor. Temos ainda os Estados Unidos, nos quais há quase que uma inversão daquilo que se vê no resto do mundo, em que há uma quantidade medida em peso, há uma quantidade maior de desperdício do que de perdas, como vocês podem verificar aqui neste mapa. É importante também salientarmos que o desperdício existe em todo o mundo. As perdas e os desperdícios, os alimentos perdidos, digamos assim, são uma constante em todo o mundo. Nós podemos ver aqui que quer na África subsaariana existe desperdício, na Ásia mais pobre, digamos assim, existe desperdício, na América Latina há sempre grandes perdas de alimentos. Esta apresentação que vocês aqui têm diante de vós permite verificar que a distribuição é que é diferente, como eu tenho vindo a dizer. Voltamos à Europa, que está aqui especialmente indicada, na qual temos as perdas no consumo são praticamente 50% de todas as perdas, portanto, percentualmente. Se formos à América do Norte, portanto aos Estados Unidos e Canadá, verificaremos que ainda é mais acentuada essas perdas junto ao consumo. Portanto, este é um aspecto que é de grande relevo na avaliação mundial. Temos a FAO, que trabalha muito junto destes países da América Latina e da África, nos quais, como se vê aqui, é na produção e no manuseamento e armazenamento dos produtos que se verificam as grandes perdas de alimentos. E aqui há muitos trabalhos a serem feitos nesse sentido. Verifica-se também que o desperdício tem vindo a aumenta nos países nos quais a despesa com a alimentação é mais significativa. Portanto, quanto mais há disponível para gastar, mais acaba por se perder. Agora, quais são os produtos que se perdem? Aqui é por demais evidente, não é preciso
pensar muito os vegetais frescos, quer sejam frutos, quer sejam hortaliças, são obviamente aqueles que têm maiores perdas. Temos aqui valores na ordem dos 20 e tal % para hortaliças e para frutos. Obviamente que os cereais têm perdas um bocadinho menos significativas na Europa. Temos alguns outros setores que também estão incluídos neste nosso projeto, como a carne e os produtos lácteos com valores mais baixos. Isto dever-se-á ao facto de serem setores nos quais há um peso grande na conservação e nas tecnologias que permitem alongar a sua vida útil sem diminuição da sua qualidade alimentar. Portanto, olhando para aqui, o que nos chama realmente a atenção é o conjunto de frutos e de hortaliças que têm valores muito elevados de perdas e desperdícios. Talvez muitos de vocês conhecerão esta apresentação, foi muito divulgada, e aqui é realmente assustador quando nós percebemos que cerca de 50%, 40 e tal por cento, 45% dos frutos, das hortaliças, dos tubérculos e das raízes são desperdiçados. Chama a atenção que estes valores são baseados em estudos de 2011, não há mais nada muito recente que nos permita ter alguma noção do que aconteceu de uma forma global. Há sim muitos estudos particulares que nos permitem ser otimistas e pensar que há alguma redução destes valores que aqui vos apresento. Como eu vos tinha dito há pouco, foi introduzido também na noção de perda e desperdício alimentar a perda e diminuição de qualidade na pós-colheita dos frutos. E isto são aspectos muito precisos que podem ser considerados em toda a cadeia, desde a produção até à nossa mesa. Quais são as principais causas de perda nos frutos? Os danos físicos, que passam pela má embalagem, ou um dos temas deste projeto, que passa pelos danos causados por impactos durante a colheita, durante a calibração e pelos tratamentos errados que são dados durante todo o manuseamento dos frutos até nós os consumirmos. Depois, outro aspecto muito importante é a transpiração e a perda de peso, que leva a grandes perdas ao longo de toda a cadeia de distribuição dos frutos e das hortaliças, com realce neste caso para as hortaliças. E finalmente as alterações fisiológicas. A definição do estado ótimo de maturação à colheita é fundamental para que não haja perdas, para que não haja desperdício e para que chegue à nossa mesa com boa qualidade organolética, com boa qualidade nutricional também. Portanto, são estes dois aspectos que aqui têm que ser muito considerados. Há que saber colher e há que saber quando é que se colhe para minimizar essas perdas. Passando a outro, dando sequência àquilo que acabei de dizer, gostaria de tentar ver convosco quais são as quantidades que se perdem e quais são as consequências dessas perdas. Portanto, este valor que vocês aqui veem é muito divulgado, portanto fala-se que 1/3 dos alimentos são perdidos e desperdiçados todos os anos. É mais uma vez um dado de 2011. Recentemente a FAO, numa publicação de 2019, apresentou estes valores mais detalhados que aqui vemos, mas continuamos a ter os frutos e os vegetais e as hortaliças, os tubérculos como os campeões das perdas e desperdícios. Obviamente que isto tem uma leitura muito mais abrangente do que só a perda de nutrientes ou do que só a perda de alimentos. Ora, tratam-se de produtos que são muito exigentes em água, trata-se de produtos cujas perdas têm consequências muito sérias em termos ambientais. E esta é uma nova
nova se calhar é errado, mas é uma perspectiva muito atual de olhar para as perdas e desperdícios alimentares. Nós não estamos só a perder alimentos, não estamos só a perder capacidade de fornecer alimentos e nutrição a todas as pessoas de uma forma equilibrada e saudável. Estamos também a perder água, estamos também a agravar a pegada de carbono, estamos também a perder solo arável, que, como vocês sabem, são hoje em dia aspectos de extrema importância. Esta publicação bastante recente, digamos assim, faz referência precisamente a isso de uma forma muito tangível e, portanto, diz-nos que a perda de área é aproximadamente da área arável, da área utilizável em termos agrícolas, é aproximadamente a mesma área da China. Diz-nos que 1/4 da água azul, da água utilizável em agricultura, é também perdida com as perdas e desperdícios alimentares no mundo, e que cerca de 23% dos fertilizantes utilizados e dos produtos fitofarmacêuticos são também desperdiçados. Portanto, isto põe-nos a tónica em aspectos muito mais abrangentes do que só a alimentação. De que maneira é que o desperdício e a perda alimentar contribui para o que tem vindo a acontecer ao nosso planeta e para a preocupação com a alimentação de toda a gente no mundo. Sabemos hoje em dia que são os cereais e as leguminosas que contribuem muito também para a perda da água, e sabemos, e deixem-me chegar só aqui porque parece-me que é o mais importante neste webinar, tendo em conta que estamos a falar de um projeto ao nível europeu. Sabemos que o desperdício no finzinho da cadeia, mesmo lá no consumo, que é aquilo que nós fazemos muito na Europa, contribui muito para o aumentar da pegada de carbono e contribui muito também para a perda de água, por causa dos cereais e por causa do desperdício de frutos e de hortaliças. Portanto, atrevo-me a dizer que este desperdício final é um desperdício grave em termos da totalidade da abrangência do aspecto nefasto que isto tem para com o ambiente. Outro aspecto que não queria deixar de realçar, antes de passarmos um bocadinho à parte de medição, é o aspecto relativo à qualidade nutricional. Eu tenho vindo a referir isto de vez em quando porque tenha cuidado com as medições porque está no fim do seu tempo, portanto. Ai, meu Deus. Não meça muito, está bem? Vamos despachar. Pronto, realmente aqui tem a ver com os aspectos nutricionais e, como podemos ver, a capacidade antioxidante é realmente muito mais alta quando se fazem uma avaliação cuidadosa à colheita. Como medir o que se mede muito rapidamente, este tem sido um dos grandes problemas. Uma das grandes questões que se põe de forma objetiva na correção das perdas e desperdícios é não haver medidas muito certas, muito rigorosas e muito objetivas. A FAO, mais uma vez, lançou aqui um repto a todos os países do mundo para darem relatórios sobre as perdas e desperdícios medidos de forma objetiva. E por isso existe esta publicação que vocês estão a ver aqui, que coloca o ênfase em 2 índices, um índice de perda de alimentos e um índice de desperdício de alimentos. Nesta mesma publicação estão absolutamente descritos e está indicado no anexo técnico como é que se devem fazer estas avaliações. Qual é o foco? O foco deve estar nos grupos que vocês aqui veem: cereais, leguminosas, frutos e hortaliças, raízes, tubérculos, produtos animais, peixe e produtos de pescado, e depois dentro de cada um destes grupos deve-se procurar para cada região, para cada país, quais são os produtos mais importantes. E aí sim fazer a avaliação sobre 2 produtos de cada um destes 5 indicados. Porque a que é que isto diz respeito? Diz respeito
a uma primeira parte, portanto o índice de perdas diz respeito, como eu já vos tenho dito, desde a produção até chegar ao retalho, excluindo o retalho, e o índice de desperdício diz respeito ao retalho e ao consumo. Portanto, é esta divisão que é importante fazer. Ainda bem que cheguei aqui, porque este protocolo é extremamente importante, é um protocolo que está também divulgado na net com muita facilidade, são diversos os intervenientes que tiveram sua intervenção na publicação deste protocolo e que permite quantificar alimentos. É extremamente prático, se vocês acederem, têm as folhas em Word, em Excel e todas as indicações para fazer o seu correto preenchimento, e o que pretende é realmente quantificar alimentos desperdiçados e perdidos, ou seja, que são retirados da cadeia. Este é um aspecto muito importante a ser considerado. Adiantando, porque não queria deixar de vos mostrar alguns dos trabalhos que foram feitos ou que têm vindo a ser considerados nestas avaliações, passo a referir na Europa algumas iniciativas de caráter não governamental, digamos, embora possam ter apoio do governo. Se calhar muitos de vocês conhecerão o Love Food Zero Waste. Teve um resultado bastante positivo de uma redução da ordem dos 20%. Na Dinamarca houve uma outra campanha, Stop Wasting Food, também muito conhecida, que também conseguiu diminuições em 5 anos de cerca de 25%, e isto junto ao consumo. Foram atividades junto ao consumo. Outros casos bastante conhecidos, uma empresa mundial de mobiliário, com muitas lojas, toda a gente saberá qual é, que fez uma campanha na qual conseguiu salvar durante 3 anos cerca de 1.700.000 quilos de desperdício alimentar, tem dado continuidade a este trabalho, sempre com uma eficiência crescente, portanto tem vindo a continuar a melhorar. Uma empresa, a Tesco, que é conhecidíssima em todo o mundo na área alimentar, que também tem vindo a fazer uma avaliação dos pontos críticos e tem vindo com isso a conseguir uma diminuição de desperdício muito, muito relevante. E, porque não há alguns casos portugueses, se nós conseguirmos a partir da matéria-prima convertê-los em produtos alimentares utilizáveis, isto é, francamente, uma forma muito inteligente de lutar contra as perdas e os desperdícios. Temos aqui alguns exemplos, por este frutas, uma empresa sediada aqui no Alentejo, que fez, por exemplo, a partir do pimento fresco que não era aproveitado, desenvolveram mostarda de pimento. Tudo isto são formas de lutar contra a perda e contra o desperdício. Acabo por vos apresentar um caso longe da Europa, em Cabo Verde, mas que nos faz precisamente o contraponto daquilo que eu vos estava agora a referir como a redução de perdas, do desperdício alimentar. Neste caso, Cabo Verde tem cerca de 30% de perdas entre a colheita e a chegada ao consumo, ou pelo menos é um valor muito consensualmente aceite, e neste caso foi feito um trabalho aqui na Universidade de Évora por uma senhora de Cabo Verde, Elsa Sampaio, que o que ela conseguiu foi uma coisa deste género, um output deste género. Após um trabalho laboratorial intenso, fez chegar este tipo de informação. Não de transportar em contentores demasiado cheios, usar caixas, embalagens, estamos outra vez na embalagem, que não machuquem os frutos, que não danifiquem os frutos. Por outro lado, fazer uma apresentação nas bancas, neste caso da papaya, separada dos outros frutos, que ao serem frutos climatéricos podem estar a produzir etileno, e a própria papaya o faz quando está muito madura e que vai aumentar a sua produção, a produção de etileno, e portanto vai amadurecer os frutos depressa demais, e saber colher. Portanto, este era exatamente um dos panfletos que foram produzidos, portanto, escolher as papaias de acordo com a coloração dos frutos para que não haja desperdício
nem perda de qualidade, nem perda física dos frutos. Outro aspecto também desenvolvido, outra ação desenvolvida aqui pela Universidade, que a minha colega Maria José Tropa irá falar de seguida, das cadeias de distribuição, é o quilómetro zero. O quilómetro zero é um conceito criado há muitos anos pela Slow Food, que existe um pouco por todo o mundo e que privilegia as cadeias curtas de distribuição. É outra forma de conseguir que haja menos desperdício ao ter o produtor e o consumidor numa grande proximidade física. Neste caso, consideram-se os 50 km como o limite máximo. Fazendo uma reflexão final, para que o meu colega Miguel Elias não me mande terminar, é muito importante saber onde e por que acontecem as perdas e os desperdícios alimentares. Depois, conhecer a realidade de cada elo da cadeia de abastecimento e identificá-los em cada um dos setores. As situações são marcadamente diferentes nos setores. E depois, ser realista e objetivo. Daí eu ter-vos apresentado aquelas duas possibilidades de fazer a medição das perdas e do desperdício, com números, quer se meça em peso, quer se meça em qualidade, quer se meça em energia desperdiçada, mas apresentá-lo em números. E, finalmente, sermos inteligentes e solidários a tratar deste assunto para que possamos alcançar os objetivos de reduzir o desperdício em metade até 2030. Colega Cristina, muito obrigado. Fica à disposição. Obrigado pelo brilhantismo da sua apresentação, extraordinariamente esclarecedora. Aproveito a oportunidade de estar a falar para recordar uma vez mais a todos os participantes que devem colocar as vossas dúvidas, as vossas questões no bate-papo e elas depois essas questões serão respondidas no período de debate que acontecerá no final das apresentações. Passo então a dar a palavra, ou a apresentar, antes de dar a palavra, a engenheira Maria José Tropa, que esteve durante muitos anos ligada a mercados abastecedores e, no momento, trabalha como consultora especialista em mercados agroalimentares. A engenheira Maria José Tropa, a quem eu agradeço uma vez mais a bondade de ter aceito fazer esta apresentação, vai falar sobre cadeias de abastecimento, como prevenir as perdas e os desperdícios alimentares. Distinta Maria José tem a palavra e apelo à sua capacidade de gestão do tempo para cumprir os 25 minutos que lhe foram concedidos. Muito bem. Tenha a bondade. Bom dia a todos. É com muito prazer que agradeço realmente este convite, ainda para mais para falar neste primeiro webinar do projeto S4 Agro e ainda para mais num dia marcante como este, não é? Que este Dia Internacional da Consciencialização das Perdas e Desperdício Alimentar, que nos traz aqui hoje exatamente a lançar este webinar. Deixe-me partilhar então, vamos aqui então eu tentar já aqui partilhar a minha tela. Vamos a isto. Penso que já estão. Está? Confirmas, Miguel? Confirmo, Maria José. Pronto. Okay. Então, vamos começar então. Eu realmente trago aqui hoje a questão da cadeia de abastecimento, porque nós, ao olharmos para todo um processo, desde a produção até ao consumidor, muitas das vezes não nos apercebemos e não conhecemos o que é a total
os totais intervenientes na cadeia de abastecimento, e como isto foi a minha vida e acho que foi para aquilo também que me chamaram um bocadinho aqui, espero contribuir também para algum awareness de toda esta nossa questão. Muito bem. Eu tinha aqui alguns termos importantes para falar, mas a Ana Cristina, que me precedeu, e não fôssemos nós também todos da mesma área, com as mesmas preocupações, eu já vou saltar aqui alguns termos que ela já explicou sebejamente. No entanto, esta questão da prevenção parece simples, não é? Como nós sabemos, mas afinal no dia a dia não é assim tão simples. E se fosse assim tão simples, e estávamos a falar um bocadinho antes deste webinar começar, nós sentimos isto há décadas, mas realmente só hoje é que foi marcado a nível internacional um dia para assinalar esta necessidade de consciencialização. Isto quer dizer muito, quer dizer que efetivamente o nosso conhecimento da palavra prevenção, que é tratar de evitar, nós realmente não o conseguimos fazer e, portanto, temos que o analisar sob o ponto de vista não só individual, como consumidor, como um cidadão, mas como interveniente profissional nas áreas que nos dizem respeito, aonde é que nós podemos atuar. E é para isso que estamos aqui hoje, é para isso que serve o projeto S4 Agro e, portanto, não queria só deixar esta nota. Perda de alimentos, Ana Cristina já falou sebejamente, não me vou alongar mais. O desperdício alimentar, idem, porque são os dois conceitos diferentes que ela já tão bem explicou e tão bem esclareceu a necessidade de se medirem estes dois índices. Então, a questão deste uso, não é, de tanta perda com recurso a tanto uso maciço dos recursos, realmente levou as Nações Unidas a estabelecer uma meta para o seu objetivo 12 de desenvolvimento sustentável, que até 2030 nós conseguíssemos reduzir para metade o desperdício de alimentos per capita ao nível mundial, isto do retalho ao consumidor. Bom, parece que estamos efetivamente muito longe, ou seja, muito perto de 2030, mas muito longe de conseguir este objetivo, até porque, de acordo com o relatório da BCG de 2018, nós a continuarmos este ritmo, o desperdício de alimentos anual atingirá 2,1 bilhões, comparativamente ao que neste momento é contabilizado de 1,3 bilhões de toneladas, é sebejamente catastrófico. Portanto, realmente temos aqui assim um grande caminho a percorrer, mais do que urgente. E eu hoje também não queria deixar de realçar, apesar do Dia Mundial da Alimentação ser um bocadinho mais à frente, em outubro, mas o que é verdade é que esta necessidade da consciencialização vem muito na senda de que realmente nós temos hoje no mundo 820 milhões de pessoas a morrer à fome, não é? De acordo com dados de 2018, inclusive em Portugal, dados do INE, nós temos 21,6% da população portuguesa em risco de pobreza ou exclusão social. Portanto, isto significa 2,2 milhões, o que realmente é um contrassenso, um paradigma em que realmente acho que é sebejamente incomportável. Bom, passando à frente e contextualizando, nós temos depois estes paradigmas, é que as zonas rurais estão cada vez mais desabitadas, estas são as tendências do movimento, portanto, da população mundial, cada vez mais as populações tendem-se para as zonas urbanas, com estes dados que vocês conseguem ver no gráfico, não é? Com uma população mundial a ser acrescentada, que se estima para 2050, bom, enfim, agora muitas coisas vão ser alteradas, mas 9,7 bilhões é o que se estima
que se atinja, portanto, comparativamente aos atuais 7,8 bilhões de pessoas. Portanto, temos estes paradigmas de população com os movimentos migratórios de habitação. Isto é o contexto, já vos vou explicar também um bocadinho porque é que eu estou a realçar isto, sabendo que a agricultura familiar, que neste momento é responsável por mais de 80% de todos os alimentos que são consumidos no planeta. Portanto, esta é neste momento a nossa realidade. Portanto, cadeia de abastecimento, quando nós pensamos nas cadeias de abastecimento, vem-nos à cabeça, não é? E é bom que venha, muitas perguntas. Para já, o que é, como é óbvio, de onde até onde é que vai, quais são os seus intervenientes, aonde é que está a produção e onde é que está o consumo. Pronto, daí o contexto que eu vos acabei de dar um bocadinho atrás, e que circuitos de aprovisionamento é que existem, vão ser obrigados a serem executados exatamente para garantir este consumo, que tipo de transportes, obviamente, vão ser utilizados, mas estruturas de apoio é que nós precisamos de ter em todos estes elos da cadeia para conseguir, portanto, garantir estes abastecimentos. E depois outros temas, não é? Quais são os seus atores, se a cadeia de frio é importante, como a Ana Cristina também já falou, tão importante, se ela é respeitada, que outras medidas de prevenção é que podemos ter, a questão das embalagens, etc, etc, etc. Portanto, isto é um mundo, é este o nosso mundo que estamos aqui a debater hoje. A cadeia de abastecimento em si, e parecendo aqui, está uma cadeia muito linear, não é? Parece, mas está muito direitinha. O que é verdade é que aqui temos as mais variações possíveis e imaginárias. Aqui a produção pode ter uma cadeia muito simples e muito curta, em que a produção pode estar logo muito perto do consumidor, mas pode ter esta complexidade, não é? De intervenientes, passando inclusive nesta zona de transporte e manipulação, onde nós na manipulação temos aqui exatamente todo o comércio, toda a indústria, não é? Toda a parte do manuseamento da quarta gama, da indústria da transformação, etc, etc. Depois com a distribuição, comércios retalhistas e grossistas até ao consumidor. Bom, importante mesmo é perceber e realçar que o comportamento destes agentes até ao consumidor é que determina que em determinada fase da cadeia vai haver uma quebra, ou uma perda, ou um desperdício alimentar. Portanto, esta é a tónica que eu queria aqui deixar, é que é necessário ver a cadeia desta forma integrada, porque só com esta forma integrada é que muitas vezes nós nos conseguimos perceber que exatamente a causa de desperdício num determinado ponto já teve origem numa outra fase muito anterior desta mesma cadeia. A acrescentar ao nosso contexto, nós temos um consumidor hoje que tem um impacto brutal nestas cadeias de abastecimento. Portanto, hoje um consumidor com altos padrões de exigência de qualidade, com uma larga variedade de escolha, pois hoje nós queremos chegar ao supermercado e queremos um dia, se nos apetece, ter a manga que vem do outro lado do planeta, não é? De avião, ainda por cima ou por barco, e portanto aí vai determinar o grau de amadurecimento e de pressa que nós temos depois no seu consumo, e até da capacidade económica que também depois cada um tem, como no outro dia até nos apetece a maçã aqui de Royal Gala aqui do nosso oeste, ou a nossa pera rocha, que é aqui mesmo ao lado e que até o vizinho até tem, neste caso porque agora estou em Lisboa, portanto até é mais perto do que para alguns dos destinos daqui do país, e que portanto nós temos esta realidade deste consumidor. Pronto, que por outro lado não aceita a inexistência de um produto, portanto quando lhe apetece ele quer, não é? É esta a nossa realidade hoje,
E depois temos aqui outro paradigma que é, hoje em dia as pessoas querem saber de onde é que vem, muitos deles querem saber de onde é que vêm estas, no caso das frutas e vegetais, de onde é que vêm, como é que foram produzidas, etc. Portanto, temos aqui um mix de realidades de consumidores que estão a coabitar e a fazer esta pressão exatamente sobre o consumo. Claro que as cadeias precisam de se adaptar e, portanto, isto tudo imprime nesta logística de cadeia de abastecimento o aumento da sua rapidez, não é? Porque temos que abastecer. Tem que se efetivamente desenvolver redes colaborativas, pronto, e aqui já entramos numa prevenção muito interessante e fulcral hoje em dia, isto é, dos retalhistas trabalharem diretamente e de uma forma integrada com os fornecedores. Ajustes de cadeia, obviamente, com vista ao aumento do tempo de prateleira e, ao mesmo tempo, garantir a contenção dos custos, portanto, isto são tudo pontos extremamente elásticos e extremamente fulcrais, portanto, para estas cadeias. De outro ponto de vista, muitas dessas cadeias vão inevitavelmente ser menos lineares, não é? Por outro lado, obriga-nos a partilhar capacidades e poder distribuir também em frio, fazendo exatamente esta partilha, para tentar racionalizar, portanto, todos estes meios e instrumentos que temos exatamente para distribuir, portanto, os produtos. Existem ainda depois outras soluções, que há partidas de cross-chain platforms e networks de multipurpose, etc, etc. Pronto, isto já mais a nível da logística e mais perto exatamente de grandes centros de consumo. Outras exigências ligadas com a logística é exatamente a questão destes também tecnologicamente terem que avançar a grande velocidade nas suas soluções, na sua solução de transporte. Primeiro, porque têm que acelerar as cadeias de abastecimento, como é esta questão dos veículos autónomos, como existem também outras questões que têm a ver exatamente com a própria autonomia e sustentabilidade do próprio transporte, por exemplo, com as energias alternativas, portanto, que têm à disposição para poderem também ser mais sustentáveis. Depois temos as outras relacionadas exatamente com o desenvolvimento de embalagens, que já foi aqui tão falado, e ainda mais ao nível da produção, espécies, por exemplo, mais resistentes. Portanto, isto são só alguns exemplos, mas dá-nos uma ideia da panóplia de temas que realmente nós temos que abordar e temos que ter, e tem que se ter em atenção. Pronto. E efetivamente, eu não me vou aqui alongar nas questões da logística, não é? Porque os tipos de transporte hoje em dia de mercadorias e que nos põem todos os produtos na hora que queremos, no lugar certo e vindo de origens muito diferentes e muito distantes, são estas, não é? É o aéreo, o rodoviário, o marítimo, e que tem que acompanhar exatamente todas estas mudanças, inclusive a nível tecnológico. Nós hoje temos contentores que trazem os produtos que vêm a amadurecer da Nova Zelândia, o kiwi, que são colhidos em determinado grau de maturação, que é para poderem vir a amadurecer no caminho e serem consumidos perfeitamente aqui hoje, quando nós formos ali ao lado, portanto, fazer a sua compra. E, portanto, tudo isto tem que evoluir, tem que ser mais eficiente e temos que exatamente perceber onde é que estão aqui estas perdas e estes desperdícios. A Ana também ficou aqui, já fez a nível de contexto mundial, uma abordagem muito interessante dos várias regiões do globo, onde o desperdício e as perdas são mais visíveis. No entanto, eu não quis deixar de realçar aqui que efetivamente são nos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento que a maior quantidade de alimentos é perdida logo na produção primária. Enquanto que nos países desenvolvidos, sim, esta é perdida
ao nível do retalho e do consumidor, como nós sabemos. E isto é um mote para eu dar aqui assim um testemunho que eu neste momento tenho. Estou como consultora num projeto de agricultura familiar exatamente para orientação para o mercado em Angola. É um projeto do Ministério da Agricultura apoiado pelo Banco Mundial em 3 províncias de Angola. Isto são fotografias minhas deste ano de março, mesmo antes a tempo de vir embora, antes deste tema todo do Covid, mas eu queria aqui assim deixar temas de produção que vão exatamente hipotecar logo as perdas e que vão ocorrer mais à frente. E são temas que se prendem com sementes de má qualidade, a falta de fertilizantes ou poucos fertilizantes, a falta de água que determinam exatamente o crescimento destas plantas e depois o seu fruto, práticas agrícolas menos corretas. Portanto, isto começa, para aqueles que estão menos familiarizados com a produção e de onde vêm os nossos alimentos, isto começa exatamente neste ponto. Depois evolui exatamente para o pós-colheita. E no pós-colheita nós temos aqui uma imagem, por exemplo, de seleção da batata, após a colheita de batata, conseguimos ver já que a qualidade não é a melhor, não é? Que se conseguiu. A seleção é feita ao sol por pessoas que serão mais ou menos formadas e, portanto, nós temos agora aqui assim esta questão também da formação de quem é que faz a seleção e, portanto, o acondicionamento e a orientação para o mercado. Temos todas as questões do armazenamento. Como vemos, esta foi o melhor que se conseguiu encontrar de apoio a estruturas que estão subejamente distantes das estradas primárias de transporte e quem sabe e conhece a batata, as condições de arejamento e temperatura são de todo as melhores para conseguirem que este produto não vá sofrer já aqui os tais pontos que vão determinar a sua qualidade já posteriormente, não é? Já estamos aqui, aqueles que estão familiarizados já estão a ver aqui assim alguns pontos importantes e quem diz isto para a batata, portanto isto é só um exemplo, isto para todos os outros produtos. E depois o transporte, não é? Veio aqui assim, entretanto, o senhor que vai carregar, portanto, os sacos da batata, mas portanto também já começou a ver que alguns não estão muito bons e que obrigou a desmanchar ali alguns sacos. Bom, portanto, isto, sem me alongar, é muita da realidade que nós hoje em dia temos. Já para não falar em mercados como temos aqui, isto é no mercado de Malange, em que esta caminhoneta veio do interior, do Ambo, a zona do repolho, e que veio carregada de repolho até Malange e que, portanto, agora está aqui a despejar no chão, portanto, todo este repolho para as pessoas que estão a vender dentro do mercado vão escolher as melhores e vão levar para escolher e depois o resto, pronto, aí ficará e já temos aqui assim o que estamos a ver em termos de perdas alimentares. Pronto. Enfim, chegando à nossa realidade dos países em vias de desenvolvimento, temos isto, não é? Temos a imagem da esquerda, seguramente será o desperdício de coisas que nós não comemos porque comprámos a mais nos supermercados e depois já não temos tempo por comer, ou porque não gostámos, ou porque abrimos e afinal o sabor não era bom. Até alguns que entretanto deixámos estragar. E a imagem da direita, com certeza, em alguns mercados que nós conseguimos ver, se calhar alguns mercados retalhistas, alguns mercados grossistas, alguns mercados de rua, etc. E portanto, espero que isto é um bocadinho dramático, esperamos que este seja muitos dos pontapés de saída para que isto se torne cada vez menos uma realidade. Nisto tinha aqui uns temas sobre a cadeia de frio, vou saltar, porque a Ana Cristina também já o falou. Não quero deixar, no entanto, de deixar a tónica e a importância que esta cadeia de frio tem durante toda a cadeia, porque
exatamente quando existe uma cadeia de comercialização, só cumprindo, portanto, as temperaturas que os vários produtos, portanto, aguentam, não é? Porque é mesmo assim, aguentam e que devem ter, até porque depois também têm embalagens diferentes, alguns não se podem juntar, etc, etc. Portanto, isto determina os cuidados que nós devemos ter. Depois, todas as boas práticas relacionadas com esta gestão e manutenção da cadeia de frio, que tem a ver com a manutenção dos próprios equipamentos de frio, que nem sempre estão nas melhores condições, que nem sempre chegam às melhores temperaturas, que nem sempre são mantidos. Bom, enfim, uma responsabilidade de todos os envolvidos. Isto é um mapa de Portugal em que mostra vários corredores, e se pensarmos em corredores, estamos a pensar em corredores de abastecimento, mas também em corredores de aprovisionamento, e muitos deles são feitos no mesmo dia para lá e para cá, porque são produzidos num sítio e depois vão ser consumidos nesse mesmo sítio, vindo a unidades centrais. É um outro tema que deixo aqui para pensar. E agora, a título de exemplo, não queria deixar de passar, sem passar às partes final de algumas causas e soluções, um exemplo que é o mercado abastecedor da região de Lisboa, que são estruturas que foram criadas a nível nacional, exatamente para garantir aqui um meio numa cadeia de abastecimento que veio dar alguma eficiência, alguma bastante eficiência, exatamente a operadores que vendiam, portanto, na rua. Quem acompanhou isto há uns anos atrás soube. Eu tive, portanto, envolvida exatamente nos estudos e de desenvolvimento deste projeto, que foi o primeiro mercado abastecedor. Aliás, o primeiro a abrir foi o Dévora, embora o de Lisboa tenha sido o primeiro a ser dimensionado. Isto já foi, sim, dotado de características de frio, de estruturas com painéis isotérmicos, com eficiência, com possibilidades de eficiência logística, etc., exatamente para reduzir estas perdas e desperdício alimentar. E, portanto, temos questões ao nível exatamente das estruturas e das infraestruturas. E, portanto, isto quem diz aos mercados abastecedores, diz aos mercados retalhistas de proximidade, que devem dar um salto exatamente nas suas condições. Depois temos, hoje em dia, já estas cadeias mais curtas, em que permite exatamente saltar, portanto, algumas questões que se prendem com pontos nevrálgicos críticos em que podem ser causadores destas perdas. Muito interessante, e passando já aqui assim para o final da minha apresentação e do que vos queria falar, a Hungria de sustentabilidade dos negócios da produção de frescos, do relatório da frutologística, das tendências da frutologística de 2020, que aborda as necessárias alterações do sistema agroalimentar. É muito interessante, pela primeira vez agrupa em 4 áreas, englobando aqui alterações da dieta alimentar, um outro que são a utilização responsável dos recursos naturais, uma outra área que é um menor impacto, portanto, negativo ao nível do planeta, e uma diminuição exatamente do índice de desperdício das cadeias de abastecimento. Quem tiver interesse é pesquisar, porque é muito interessante ler este relatório com estas abordagens. Pela primeira vez surgem estas 4 abordagens exatamente nas alterações a nível do sistema alimentar. Bom, como causas e soluções nos vários pontos, portanto, da cadeia de abastecimento, este relatório apontou, e eu tenho a liberdade também de acrescentar aqui alguns. Miguel, não sei, tenho 5 minutos. Maria José, sim, já passaste 1 minuto, o teu tempo. Então, 4 minutos. 4 minutos. Na produção temos aqui várias causas, como são pragas, doenças, colheitas inoportunas, má colheita, falta de mão de obra, etc., com exatamente soluções um bocadinho a apontar na linha do que eu tinha falado, portanto, no slide lá mais atrás, que era melhorar exatamente o planeamento do cultivo, melhorar a organização, melhorar a qualidade da colheita, etc. Portanto, há uma série de causas e soluções que eu depois
como vou partilhar a minha comunicação, também deixo aqui um bocadinho para refletirmos. Na fase da pós-colheita, armazenamento e transporte, temos exatamente como causas a falta de armazenamento, a falta de transporte, temperaturas erradas no transporte, uma má gestão logística, infraestruturas deficitárias, mau manuseamento, com possíveis soluções, melhorar a cadeia de frio, implementação de diferentes compartimentos, embalagens, etc. Formação, muita formação, melhorar previsões da procura, isto ao nível das tendências, utilização da tecnologia. Já no armazenamento e na distribuição, nós temos aqui um dimensionamento inadequado, normalmente das capacidades, a qualidade da procura, uma falta de gestão dos processos, um desconhecimento de normativos alimentares brutal e a não utilização de tecnologia. Nas soluções temos tratamentos pós-colheita, utilização de embalagens, revisão de especificações com clientes, encontrar mercados para produtos fora de especificações, racionalização do transporte. Ao nível do retalho e do grosso, temos causas como a grande variabilidade da procura, excesso de estoque, exposição e embalamento inadequado, qualidade da procura, uma má conservação normalmente associada a temperaturas e umidades, soluções, melhorar as condições de armazenamento, ou seja, de remoção de produtos podres, utilização das nebulizações, etc., a valorização de pacotes de oferta ou produtos fora de especificações, para que não haja tanta perda, melhorar previsões de procura, reduzir estoques, comunicar muito com os fornecedores. Ao nível do consumidor, que temos muito mau armazenamento nós também em casa, muita conservação, muita má gestão dos nossos estoques, muita porção em excesso, uma desilusão com sabores e com qualidades e depois deitamos fora, confusão entre datas de validade, que é um assunto muito relevante, e más práticas culinárias. Isto são algumas das causas, muitas soluções que nós podemos adotar, esperando que este seja um dia em que realmente se avance com imensa intervenção nestas áreas. Pode e deverá e há muita educação nutricional alimentar, ou seja, doses adequadas e a variedade, compreender a informação dos rótulos dos alimentos, ter acesso a informação clara nos rótulos dos alimentos, conhecimento das quantidades de desperdício alimentar no seu país e no mundo, eu acho que isto era muito importante, um conhecimento sobre a utilização alimentar de partes constituintes de frutas e vegetais, um planeamento das compras, entender conceitos de consumir, de preferência antes e o válido até é incrível, mas há muita gente e muito consumidor que não sabe esta diferença, uma melhor consciência dos hábitos de compra e do consumo e as suas consequências e apostar muito na educação das crianças. Também estive envolvida em alguns projetos desta natureza, mais a Ana Cristina, aliás de origem, e que nós acreditamos que são, pronto, apostar muito na educação do futuro consumidor é realmente aqui uma das grandes tónicas. Portanto, os desafios da cadeia de abastecimento são estes, todos os intervenientes da sua cadeia precisam efetivamente mudar as suas práticas e o seu comportamento e, portanto, nós termos esta noção que que cada um fazemos parte exatamente deste todo. E, portanto, olha, queria terminar assim um bocadinho a correr agora, estou disponível também para alguma questão. Muito obrigada por este convite, deixo aqui também os meus contactos e estou disponível. Obrigada, Miguel. Ora essa, Maria José, gratos somos nós, uma vez mais, por teres aceito o convite e depois por por partilhares connosco e com quem está a assistir a este webinar a tua experiência e o teu conhecimento neste domínio, que são seguramente muito úteis num tema que é extremamente desafiante e que implica o esforço, o trabalho concertado, e aqui é que está a dificuldade de muita gente, porque já percebemos que isto é um assunto extremamente complexo, portanto isto parece um assunto fácil, parece
um problema de fácil resolução, é só fazer isto, é só fazer aquilo, nada, porque isto Não. implica muita e muita gente e por vezes, se não for consertado, o trabalho árduo de uns é absolutamente inconsequente pela não aplicação de outros. Exatamente. E aí começa logo a grande dificuldade. Por isso é que todos os trabalhos são poucos para alertar, porque é que nós temos várias etapas. Uma é alertar, consciencializar, e outra é começar a atuar. E se alertar já é difícil, começar a atuar pode ser ainda mais difícil. Portanto, isto é um trabalho que pode parecer inglório, mas não é. Mas não é. Não sabemos quantas perdas terão estes frutos, mas hão de aparecer frutos sãos como resultado do empenhamento de todos. Obrigado, Maria José. Já voltamos a falar. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Antes de passarmos ao momento de debate, é um brinde a todos os participantes. Eu dou a palavra à professora Teresa Paiva, que também é elemento do projeto S4Agro, para brevemente fazer a apresentação de um concurso S4Agro que será do interesse de alguns. Teresa, se faz favor. Obrigada, Miguel. Bom dia a todos. Eu vou ser muito rápida, porque o combinado aqui era mesmo só chamar a atenção novamente para o concurso, porque o Pedro também já o apresentou de alguma forma. Portanto, é só reforçar esta ideia e de começar a divulgar e a introduzir esta curiosidade na mente dos futuros participantes. Portanto, o concurso no âmbito deste projeto é um concurso de inovação e capacitação que, como o Pedro disse, vai ser efetuado em duas fases. Numa primeira fase, que nós chamamos a fase business, em que as empresas inscrevem os seus desafios de inovação e capacitação e que será selecionado o melhor desafio para a atribuição de um prémio. A divulgação do concurso e do seu regulamento vai ser efetuada a partir de janeiro do próximo ano e o concurso vai decorrer entre janeiro e julho, e em julho será selecionado esse melhor desafio. Numa segunda fase, teremos a fase das soluções inovadoras, em que se vai pegar no desafio ou nos melhores desafios, depende do número de participantes que nós tivermos, em que vai ser respondido por uma equipa de docentes e discentes das entidades de investigação que estão envolvidas no projeto, em que com a colaboração das próprias empresas que nos colocaram o desafio, vão desenvolver soluções para ele. No final será selecionada a melhor solução que será premiada e, portanto, esta componente, esta segunda parte das inovações, das soluções inovadoras, será divulgada mais concretamente a partir de agosto, que é a partir do momento em que nós temos selecionado o desafio, e vai decorrer entre agosto e fevereiro de 2022, em que 2022 será definido qual será a solução premiada e serão entregues os prémios de ambos os concursos. Portanto, como vês, fui muito rápida, era só este o objetivo, era em todos os nossos webinars eu poder divulgar o concurso que vamos lançar. Obrigada a todos. Teresa, muito obrigado e ficamos mais alertados para esses concursos e não nos cansaremos de continuar a divulgar os concursos para termos mais concorrentes, para que haja mais competição, para que resulte um trabalho melhor conseguido, mais útil para todos nós. E é chegado então o momento de debate. Até ao momento apenas temos uma questão.
peço às pessoas que ainda estão peço aos participantes que não se inibam, que façam o favor de colocar as suas questões. Temos uma questão e um comentário. Em relação ao comentário, eu agradeço bastante a generosidade do comentário e informo a pessoa que fez esse comentário que sim, terão acesso, todos os participantes terão acesso às apresentações que aqui foram feitas. A primeira questão, e entretanto já surgiu mais uma, e ainda bem, vamos responder por ordem. A primeira questão é para a professora Ana Cristina Agulheiro Santos. É colocada pela Maria João, diz que a transformação de subprodutos alimentares em novos produtos com valor acrescentado para humanos é uma solução viável para a diminuição de resíduos orgânicos. E vem de seguida a sua pergunta, ou as suas perguntas. Qual é a percepção do consumidor em relação a esses produtos? Pergunta ainda se existe certificação para estes produtos. Imagino eu. Como é que o consumidor sabe se está a cooperar com o meio ambiente ao comprar estes produtos? Quantas empresas portuguesas têm à venda este tipo de produtos? E quais são os produtos, além do exemplo que deu, e da Whey Protein. De modo que é um conjunto grande de questões. Peço à professora Ana Cristina que responda aquilo que for possível no tempo útil. Entretanto, antes da professora Cristina falar, alerto para o facto de, creio eu, já estarem nos monitores o questionário, ou já estar nos monitores o questionário de que vos falei no início sobre a forma como decorreu o webinar, e apelo a todos a que colaborem. O tempo não é muito para responder, não é muito tempo necessário para responder a este webinar. Ana Cristina, faz favor. Olha, eu já tinha até dado resposta por escrito a essa pergunta, e infelizmente não é muito esclarecedora, porque o que eu sei sobre o assunto, ou melhor, o que eu posso partilhar é aquilo que eu penso acerca dessas considerações. Mais do que perguntas, são considerações. Parece-me realmente que os consumidores europeus, e nomeadamente os consumidores portugueses, até uns últimos inquéritos que foram feitos pela DEC dão essa indicação, estão muito preocupados com as questões do desperdício. Portanto, estão muito receptivos aos produtos que apareçam no nosso mercado, que façam referência à sua matéria-prima como sendo a matéria-prima que não foi utilizada para frescos, ou por falta de calibre, ou por um calibre pequeno, ou por terem uma forma pouco adequada, ou danos superficiais, esse tipo de alterações que não permite a venda como frescos. Temos alguns exemplos, desde a fruta feia, coisas do género, que mostram que realmente as pessoas estão preocupadas com isso. Portanto, relativamente à primeira parte da pergunta, parece-me que sim, que os consumidores estarão receptivos e estarão interessados em promover e em consumir esse tipo de produtos. Depois há alguns exemplos que todos nós conhecemos e que não damos por isso. Estou-me a lembrar de alguns sumos de fruta cuja matéria-prima, portanto, sobretudo maçãs, são maçãs sem calibre adequado para venda em fresco e não têm nenhum tipo de referência na embalagem. Julgo que os produtores desses produtos poderão, até com algum interesse de marketing, colocar esse tipo de informação, mas habitualmente penso eu que não é obrigatório colocar na rotulagem do produto. Existem muitos, pergunta quantas empresas têm à venda esse tipo de produtos, pois devido ao facto de não estarem identificados como tal, não podemos saber quantos existem. Agora existem muitos. Existem muitas empresas pequenas a fazer compotas de frutos excessivamente maduros para consumir fresco, de frutos fora de calibre. Portanto, julgo que é um tipo de informação que não é disponibilizada ao consumidor. E por que não, também me parece que deveria ser.
seria um bom acréscimo de informação e uma maneira de promover o consumo desses produtos, no fundo transforma subprodutos em produtos de interesse e que seria uma mais-valia para os seus produtores. Lamento não ter uma informação muito clara, mas realmente é isto que eu penso sobre o assunto. Muito obrigado, Ana Cristina. Espero que tenha sido suficientemente esclarecedora. Temos aqui uma outra questão colocada pelo Pedro Martinho. Ele começa por dar os parabéns pela realização do webinar e eu, embora não mandatado para isto, mas em nome de um número muito grande de pessoas que esteve envolvido, porque isto é um acontecimento que aparece aqui num período de hora e meia, 2 horas, mas na realidade implica a participação de muita gente. Eu agradeço também a tanta gente que esteve envolvida na organização deste webinar e partilho da gratidão do Pedro Martinho. O Pedro Martinho coloca aqui uma questão. Não é possível também encontrar mais formas de recolher, aproveitar mais o desperdício alimentar numa lógica também de economia circular? De certa forma, a Ana Cristina já respondeu também a esta questão. Eu estou-me a lembrar de entidades que surgiram não há muitos anos para aproveitamento de alimentos em restaurantes, em supermercados e que entregam a entidades que apoiam gente carenciada, gente necessitada, mas eu não sou especialista na matéria. Dava então a palavra à Maria José para ela ter a amabilidade de responder à questão do Pedro Martinho. Sim, da economia circular. Há aqui 2 questões. Uma foi aquela que a Ana Cristina respondeu, que é exatamente integrar depois novos produtos e eles poderem ser vendidos no supermercado, não é? Ou nos mercados, etc. Outros é este aproveitamento que o Miguel estava exatamente a dizer e realmente eu, como nas minhas horas vagas, sou colaboradora do Banco Alimentar contra a Fome de Évora há muitos anos, faço parte da direção e efetivamente os bancos alimentares, tal como existem vários, como existe também o desperdício zero e inúmeras atividades no terreno, nós aqui temos a possibilidade de poder encaminhar uma série de produtos que estão exatamente ótimos para consumo ainda, não é? Nem sequer são subprodutos de coisa nenhuma, são exatamente excedentes até do mercado e produtos quase perto do fim de validade, em que podem ser encaminhados exatamente para pessoas carenciadas. Portanto, são através... Os bancos alimentares funcionam como um entreposto, é quase a plataforma grossista, que realmente, portanto, concentra e que depois apoia as instituições mediante protocolo. Há muita gente que não sabe isso, mediante um protocolo com as instituições é que dão diretamente depois a famílias que são, portanto, assinaladas e que são vistas como necessitadas, para além das refeições exatamente que fazem. Mas, Miguel, eu já agora aproveitava esta intervenção para dar a conhecer que hoje está a ser lançado, precisamente hoje, com o alto patrocínio do Presidente da República, um movimento que é Unidos contra o Desperdício, que nasce exatamente nesta agregação de vontades, não é? De vontades, e que à volta, portanto, neste movimento dos membros fundadores estão a Associação de Hotelaria da Restauração e Similares de Portugal, portanto a ARESP, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, a APLOG, a Associação Portuguesa de Logística, a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito de ser a capital verde, portanto, europeia para 2020, e a Confederação dos Agricultores de Portugal, a Confederação Empresarial de Portugal, portanto a CIP, a Comissão Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar e depois, da parte civil,
o Dar e Acordar Desperdício Zero, a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e a ReFood, exatamente. Portanto, isto é uma iniciativa, não te sei explicar também muito mais, vai ter, portanto, uma série de atividades concertadas, exatamente na necessidade de haver esta concertação de vontades, e portanto vai haver, estarem atentos, porque se calhar também pode vir aqui a dar resposta a muita coisa e nós não fazermos coisas avulso, mas aproveitarmos aquelas que realmente já estão muitas inventadas, muitas feitas, e aproveitar, não fazer mais uma, que eu acho que isso é a grande mobilização da sociedade civil e dos profissionais, é não acrescentar mais a sua ideia ou a ideia, porque há muitas que podem ser aproveitadas e nós podemos engrossar e aí podemos fazer a diferença. Era esta a minha tónica de fundo relativamente a esta matéria também, se me permitiram. Olha, já está. Obrigada. Obrigado, Maria, muito obrigado, muito obrigado. Muito pertinente essa tua intervenção. Não há mais questões, eu só queria informar, para quem não teve a oportunidade de ler, que uma participante, Justina, informou que em algumas regiões de Portugal, portanto BI, Beira Interior, imagino, e na região do Oeste, fazem desidratação de frutos, portanto como forma de aproveitamento de frutos que não terão forma, aspecto, para serem comercializados como frutos frescos, e é feita a apresentação e até acrescentar valor, porque estes frutos terão valor acrescentado, não é verdade? Portanto, serão ainda mais valorizados do que o produto fresco. Portanto, é mais um contributo. Mas eu, para terminar, eu pegava nas palavras da Maria José e... Peço desculpa, é aqui um ensaio que está a acontecer aqui ao meu lado, mas já foi interrompido. Peço imensa desculpa. E isso vê no seguimento, vemos esse movimento que está a aparecer e a quantidade de movimentos, né? A quantidade de movimentos que envolve. Portanto, esse movimento que envolve movimentos, envolve centenas, provavelmente milhares de pessoas. Milhares de pessoas, que fala-se na CAP, se for pensar nos sócios todos da CAP, é uma imensidão de gente. E eu tenho absolutamente por aí. Este webinar, para além de esclarecer sobre alguns assuntos, é um alerta. É um alerta. O desperdício alimentar é inconcebível. É inconcebível no mundo de hoje, onde a União Europeia já chegou a pagar para destruir alimentos, onde há gente a morrer de fome, em países onde há gente a esbanjar alimentos, zonas do mundo onde não há produção de alimentos, outras onde há produção de alimentos, onde há perdas tremendas, outro onde se produzem muitos alimentos com poucas perdas, mas depois há um desperdício enorme. A população mundial está a aumentar e falamos cada vez mais, falamos no clima, nas alterações climáticas, mas na implicação que isso tem na agricultura, porque é a agricultura que produz os alimentos, e na incapacidade que este mundo pensa vir a ter de alimentar todas as pessoas. Portanto, é fundamental gerir recursos, e neste caso recursos alimentares. E todos nós, eu penso que este é o grande alerta deste webinar, todos nós temos a nossa quarta parte de responsabilidade. Todos nós temos a nossa quarta parte. E é importante deixarmos de protagonismozinhos, como diz a Maria José, há bocado muito bem. Quer dizer, não vamos querer inventar qualquer coisa, a dizer que somos amigos dos pobres e que alimentamos os pobres, armados em Robinhos Bosques, e que vamos buscar alimentos não sei onde para dar não sei o quê. É pormos a nós ao serviço de projetos que existam e que sejam funcionais, porque de resto é ruído e inconsequente. Portanto, o grande alerta que eu me atrevo a fazer, o grande apelo, é disponibilizarmos para ajudar, como seres conscientes, percebermos onde é que a nossa ajuda pode ser útil, não pensando no nosso bem-estar, mas pensando nas consequências dos nossos atos. Para quê? Para que os nossos atos tenham cada vez mais consequências e atinjam mais gente.
de uma forma concertada. Isto não é fácil, portanto, não podemos juntar com os amigos do bairro. Já há muitos movimentos com experiência, temos é que nos disponibilizar para ajudar redes que estejam montadas e que precisem de mais gente para funcionar, para haver a tal concertação. E cada um com o seu contributo pode ajudar a resolver um problema de dimensão mundial. É claro que nós estamos mais focados aqui no nosso país, porque este projeto tem uma aplicação sobretudo nacional, embora por contágio possamos chegar a outros, mas isto é um problema de dimensão mundial e é um problema que tem que ser encarado a sério, não por ser moda, mas por ser um problema que nos vai afetar a todos nós. Ainda que pensamos, nós são só mais os pobres e nada, isto vai nos afetar a todos nós. Portanto, é preciso termos esta consciência e atuarmos. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa. Nesse caso, eu agradeço com todo o reconhecimento que encontro em mim todos os intervenientes, tanto os palestrantes como os participantes. Estou convencido, sem exagero, estou convencido de que este webinar foi bastante útil e irá continuar a ser, porque como falámos no início, o eco destas conversas há de ficar a soar dentro de nós, a ressoar durante algum tempo. Eu falei só no dia 2, mas estou convencido que não é só durante o dia 2, vai ficar mais algum tempo e manifesto a esperança de que consigamos contribuir para um mundo melhor. Muito obrigado a todos e até breve, muito em breve. Obrigado.